noite a todos. Boa noite. Esse livro aqui, Opinião Espírita, ele foi psicografado pelo Chico e pelo Paulo Vieira. E os espíritos que entram em contato com ele é o Emmanuel e o André Luiz. Claro que o Emmanuel vai passar para o Chico. O André Luiz também, porque o Valdo Vieira, ele ficou um tempo no Espiritismo. Tanto assim que ele morava lá em Uberaba. O Chico morava lá em Pedro Leopoldo. E eles já tinham começado a escrever livros juntos, inclusive alguns da série do André Luiz. Até tem uns lá que é Mecanismo da Mediunidade, que é difícil de entender, é o livro mais chato que tem, mas é chato porque a gente é ignorante. Porque tem que estudar, você tem que buscar coisas na eletrônica, na eletricidade, você tem que começar a querer entender uma porção de coisa, porque ele junta tudo isso. Então, para mim é chato porque tem que estudar essas outras coisas que a gente não sabe. Mas um dia a gente vai ter que, entrar e entender todas essas coisas. Porque a mediunidade não é uma coisa tão simples assim. A mediunidade, ela já vai fazer parte do ser humano quando o ser humano já tem os 5 sentidos. Porque seria o 6º sentido que a gente está engatinhando. E geralmente essas coisas, esses sentidos, a gente vai lidar com ele conforme a moral da gente. Então, para lidar com a mediunidade, o primeiro passo que nós vamos fazer é iludir os outros. Nós vamos ser cartomante, vamos jogar luz, vamos fazer uma porção de coisa para dizer que a gente sabe tudo. E ganhar em cima disso. E a mediunidade é um dom que Deus dá para nós usar em benefício de nós fazendo bem para os outros. E não iludindo os outros. Porque a nossa vaidade, nosso ego, que fica acima da questão. Porque nós temos mais defeitos do que virtudes. A humildade, por exemplo, é uma virtude. O orgulho é um defeito. E o que nós somos mais? Orgulho ou humildade? Então, a gente diz assim, dá o poder para aquela pessoa para conhecer ela. A gente já se acha. E aí que começa troca a madame pela empregada. Troca as coisas. Agora a empregada passa a ser a madame. Na maioria das vezes ela vai ser igual a madame ou pior. Porque todos nós já passamos por essas coisas. E muitas vezes nós reencarnamos numa situação onde é que a gente se aproveitou na outra. Então, tirou vantagem de pessoas que depois nós temos que vir naquela mesma situação para ver como é bom ser aproveitado, ser explorado e assim por diante. Então, nessa opinião espírita, esse livro, ele diz aqui que ele é dirigido aos espíritas. Então, são coisas aqui que eles vão colocar para nós, porque essa primeira mensagem que eu vou ler, o título dela é Examinemos a nós mesmos. Porque xeretar a vida dos outros nós somos bons. Mas para cuidar da vida da gente, analisar a vida da gente, é outra história. Porque o ego está muito sobressaltado. Mas aqui eles vão chamar a atenção mais nesse sentido, para onde a gente teria que ter mais cuidado. Para voltar para a espiritualidade melhor. Porque essa é a finalidade da reencarnação. A finalidade da reencarnação não é comer churrasco. Isso eu falo porque eu sou lá do Rio Grande do Sul. Então gaúcho é metido em churrasco. Então, para eles tem que ter churrasco fim de semana, senão. E aí não é só o churrasco, tem outras coisas também. Então, essa mensagem está
na questão 919 do Livro dos Espíritos. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Melhor aonde? Na grana? Nas posses, nos títulos. Melhor com o espírito. E olha que ele fala, o espírita cristão. Por quê? Porque para ser um bom espírita, nós antes temos que ser um bom cristão. Olha a sequência. 10 mandamentos. Cristianismo e espiritismo. É uma sequência. No tempo de Moisés, onde é que nós estávamos? Alguém aqui acha que é ET? Veio do outro planeta? Tu veio? Não, senhor, é tudo isso. Se veio do outro planeta, cara, é porque foi peneirado de lá. Porque, claro, que pode ter vindo de um planeta inferior. Isso pode haver. Tanto assim, mas pelo que a gente estuda, nós, por exemplo, qual é a maior tendência nossa? Depois que desencarnar, ir para um planeta mais evoluído ou ser peneirado lá para um planeta inferior? O que vocês acham? Cada um, o que você acha? Tu vai para o mais evoluído? Hã? Viu? Vai ficar aqui. E a maior tendência é ir para esse planeta, é ser peneirado para um planeta inferior. Que deu duas opções, não deve de ficar aqui. Vou pro outro. E ela está sempre aqui ouvindo palestra. Porque é nosso convencimento. É que nem no emprego, a gente quer ser o chefe, para ser pior que ele. Quer ser o patrão que fala mal do patrão. Patrão, mas depois que vira patrão, é pior que ele. Geralmente. Por isso que existem as reencarnações, onde é que a gente vai ser de tudo e mais um pouco. Mas sempre passando por prova. Sempre sendo testado. Você que veio nessa encarnação como um corpo feminino, o que é que você tem e que homem não tem? Não é físico. Que daí você já vai sair muitas coisas. O que é que um homem não tem? Que a mulher tem. Qual é o dom que a mulher tem e o homem não tem? Sexto sentido. Dom. Você sentir a mediunidade, isso todo mundo pode ter. Isso aí, a maternidade. O instinto materno. Homem nenhum aqui tem instinto materno. E o instinto materno é uma virtude ou é um dom? Virtude é uma coisa que nós adquirimos e que nunca mais vamos perder. Dom é uma concessão de Deus, que assim como ele dá, ele pode tirar. Então, o que é o instinto materno? É um dom. Porque se fosse uma virtude, você poderia na próxima encarnação vir um corpo masculino. Não é? Dá para entender? Então, o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Quem é o espírito que foi sugerido a ele para reencarnar num planeta mais evoluído e ele declinou? Ele preferiu ficar aqui. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Está vendo? Isso é o espírito. Nós chegamos aos pés de Bezerra.
chegando no Um dia sim. E depende de nós quanto antes, né? O Bantimai vai demorar. Porque tudo depende da gente. Deus garante tudo. Agora nós temos que fazer a caminhada. Ele não vai carregar ninguém. E se vier besteira, pode vir aleijado, se arrastando. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Qual é a nossa verdadeira situação íntima? Já antes de Cristo tinha um cara chamado Sócrates, uns 500 anos antes. O que ele dizia? Conhece-te a ti mesmo. Você pode chamar redundância, conhece-te a ti mesmo. E a gente se conhece? Ou a gente se acha? Orgulho. Porque o dia que a gente realmente nos conhecer, nós não vamos se encrencar mais com ninguém. Porque a gente passa a conhecer todo mundo. Mas a gente tem que se conhecer, se aceitar, se gostar, se valorizar. O orgulho não é se valorizar. Quando esse tipo de se valorizar do homem ainda hoje aqui na Terra, é ele querer ser mais que os outros. Não é ele se valorizar como ser filho de Deus. Ainda é aquela competição. É querer ser mais que os outros. Não melhor para os outros. Isso é o cristianismo. Ser melhor para os outros. E não ser melhor que os outros. O que os pais mais ensinam para os filhos? Ser melhor que os outros ou para os outros? Que os outros. Porque eles mesmos dizem, ó meu filho, tu não seja trouxa, tu não seja bobo. Quê? Tem que tirar vantagem, não tirar vantagem, tu é um bobo, tu é um trouxa. E é justamente não tirar vantagem que a gente se complica com o outro, se compromete. E aí Deus vai colocar nós de novo, na própria encarnação, na mesma família com aqueles que a gente se aproveitou. Vocês acham que não? Quando é que a mulher conhece o marido e o marido a mulher? No divórcio. Aí cada um vai mostrar quem é. Não tem a mordezinha, metida, bamba. E os irmãos? É só os pais deixar uma quantia mais ou menos grande que eles vão se pegar. E eles vão assistir do lado de lá. Ver a besteira que eles fizeram. E deixar bastante patrimônio para os egoístas. Porque onde um pode passar a perna no outro, vai passar. Ou não. Porque é fácil dizer, eu abri mão de tudo. É para quem não tem nada, é fácil dizer. Agora, para quem é filho do Emílio de Moraes, do Rockefeller, e aí? Mano, mesmo para quem não tem nada, já está no ar, não abre. Meu pouco. Nem um pouquinho, dá briga ainda. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Quanto tempo nós estamos no Espiritismo? Nós melhoramos? Um pouquinho, considero. Porque a melhora é a mudança interior. Melhorar como ser humano. Porque o que nós vamos levar daqui? Dinheiro não vamos levar. Propriedade não vamos levar. Título não vamos levar.
fizemos mal para os outros, vai voltar com os outros que fez mal. E muitas vezes com filhos. Daí, a mãe, né, pelo instinto materno, ela vai fazer tudo que ela pode por aquele filho que lá para trás ela abusou, explorou e assim por diante. Porque da minha carne, saiu de mim. Testa a paciência própria. Aqui tem gente um pouco mais paciente e gente que não tem paciência nenhuma. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo com as pessoas. Elas não me irritam mais. Não, agora eu lido bem. Eu não retruco mais. Eu fico quieta, eu fico quieto. E lá dentro, como é que está? Desgraçado. Tem o caso daquela mulher que foi para lá dela, se achando uma vitoriosa. Porque ela aguentou o marido até o fim. Então ela voltou para lá com esse troféu. Eu aguentei ele até o fim. Aí, depois ela teve que se preparar para outra encarnação. Aí o que aconteceu? Qual era a prova dela para a próxima encarnação? Casar com ele de novo. Porque ela não amou ele, ela aguentou. Está vendo? E o que é amar? Desejar. Porque quando os corpos são loucos, assim, bonitinhos, né, lindinhos, aí amar ou é desejar? Está vendo? Porque amar é aceitar a pessoa como ela é. Mesmo que nós não concordemos com a pessoa, mas nós temos que aceitar ela como ela é. Nós precisamos concordar com a pessoa. Mas ela tem o direito de ser como ela quiser. Tem ou não tem? Teoricamente, né? Porque na prática a gente age totalmente diferente. Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Então, é essa a questão que eu falei antes. Quer dizer, nós não brigamos mais, cada um está no seu canto e pronto. Tá, estão se aguentando. Não estão se amando. Porque é quando a gente começa a realmente aceitar aquela pessoa como é. Isso eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Porque nós temos que botar os podres da família também para fora. Tentaram deixar botar a família, nossa, não sei o que, é tudo a mesma porcaria. Porque todo mundo está passando por provas dentro da sua família. A minha mãe vivia dizendo assim sobre o meu pai. Eles nunca se separaram. Mas ela dizia assim, eu não vejo a hora que esse veio morra. Mas mãe, ela pode morrer. Deus. Tá. Ele foi quase 20 anos antes. O dia que nós voltamos do cemitério, minha mãe ali do lado, ela falou bem assim, é duro ter que deixar uma pessoa lá que a gente viveu a vida inteira. Mas fica quieto. Às vezes nós falamos, mas não é assim. E aí depois ela morou comigo. Eu pode me provocar. Tá com saudade dele? Mas no fim eu vi que ela fez as pazes com ele. Intimamente. Porque com o tempo ela mudou muito.
Porque a cidade dizer que velho não muda, muda sim, seu fato. Deus tem boa, né? Deus não resiste. Nasce assim, vou morrer. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Aqui, ó, na casa. Quem está aqui já há bastante tempo. Tem uma porção aqui que eu olho aqui e ó, faz delícia. Inquire tuas relações na experiência. Não. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na casa do Senhor? Eu estou mais entusiasmado. Eu estou aceitando as pessoas melhor. Ou as intrigas continuam. Eu vou para lá, vou para cá. E para lá também a mesma coisa. Tem um amigo que diz assim, onde tem ser humano tem sombra. Porque nenhum de nós é perfeito. Tudo nós temos defeito. Então esses defeitos vão sempre aparecer. Observa-te nas manifestações perante os amigos. A gente tem amigos ou conhecidos. Eu sou realmente amigo quando as pessoas precisam de mim. Eu conto com eles quando eu precisar. Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes. Porque nós vivemos numa sociedade competitiva. Se entre os irmãos um explora o outro, que dirá os amigos? Será que ela não tem um amigo para se servir deles, para tirar vantagem deles? E vem com essa que eu sou amigo dessa pessoa. Porque muitas vezes quando ela precisa de mim, eu não tenho tempo, não dá, não posso. Mas quando eu preciso, eu quero que aquela pessoa se dedique, venha aqui, falte o trabalho, mas venha aqui me pagiar. Aí como ela não vem, não é mais meu amigo. Será que não é meio assim? Por isso eu perguntei, nós temos amigo ou conhecido? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente. Voluntariamente é não ter retorno, não ganhar nada com isso, nem gratidão. Se nós somos dessas pessoas que se queixamos da ingratidão dos outros, nós estamos longe de ser espíritos mais ou menos. Porque nós estamos fazendo as coisas esperando o retorno. Por isso que eles falam de gratidão. Foi ingrato. Olha tudo que eu fiz. Aí você decepciona com a pessoa, porque muitas vezes esperava de um dedo que eu entortei por ela, ela tem que entortar os 5 para mim. Será que não é assim? Os próprios pais. Sem eles, nós não estávamos aqui. Agora, eles que hoje já estão, virando criança, porque mijam. Vocês já viram filhos brigar para cuidar dos pais? A não ser que eles tenham um cartão que eles vão passar sempre para nós. Eles brigam para dividir o que os pais deixaram, mas não para cuidar deles. Porque para cuidar deles é um jogo de empurra. Vai você que era queridinha deles, vai você agora cuidar deles. Porque daí, porque nós somos invejosos.
irmãos. Qualquer coisa que os pais fazem para o irmão, ele está fazendo mais do que para mim. Porque a inveja em nós já começa desde criança. Pai dá bala para trás, dá bala para todo mundo. Já chega assim, deixa eu ver o que ele deu para ti. É melhor que a minha. Então ele gosta mais de você. Ele te deu a bala melhor, para mim deu a pior. Porque nós somos invejosos, ciumentos. E isso é parte da nossa infelicidade. Quando nós não se livrar da inveja e do ciúme, nós vamos continuar sendo infelizes. Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres. O ego da gente. Nós queremos ser influente. Palestrante que não se cuida, que se acha. Quem é que vai estar aqui inspirando ele? Os bons espíritos que já são evoluídos ou do mesmo nível que quer aparecer. Porque tem muita gente que às vezes se queixa do que um palestrante falou. Lá para trás, às vezes, aquilo lá porque quem faz palestra, queira ou não, gente, tem que inspirar, alguém inspira. Agora, quem nós estamos dando atenção, aí é problema nosso. Assim como tem o diabinho, eu tenho o anjinho. Quem é que eu estou dando ouvido? E tem um espírito que me diz bem assim, ó. Fala o que a gente está te passando. Tu não está aí para ser bonitinho, queridinho. Tu está aí para falar o que é para falar. Se eles não gostarem, é problema deles. Se eles chegarem e mandarem os tomates na cara, aguenta firme. Não devolve. Faz salada. Pega o sal também, o vinagre. É bem assim. Porque o nosso ego dá sempre um jeitinho, né, que nós queremos. Né? A própria roupa que a gente veste, será que não é muito? Por que a gente se olha tanto no espelho? E às vezes ninguém dá bola. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu, minha. Quantas vezes a gente vê o casal junto com os filhos? Aí ela fala assim, não, porque o meu filho, e não, porque a minha filha. Ué, não é dos dois? Ah, porque a minha casa. Ué, mas vocês não moram juntos. Então são coisas que nós temos que pensar, por que nós não falamos nossa? O meu centro espírita. Não pode ser o nosso espírito. Então são coisas que nós temos que começar a mudar. Porque é coletivo, gente. Esse egoísmo, esse orgulho, nós temos que se livrar deles. Se nós não se livrar desses dois defeitos, que são os piores, nós não vamos se livrar dos outros, porque os outros são cria desses. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros. As nossas contrariedades, que só nós sabemos. Estão aqui, nossas tristezas. Eu sou depressivo, vivo triste. Mas na frente dos outros, tem que ser outra coisa. Então, esses
instante de tristeza e de cólera também. Será que muitas vezes nós não voltamos para casa brigando com alguém que a gente cruzou durante o dia? Aí quando chega em casa, que é lá que é dono da sua casa, diz, se tirou esse aqui, essa vibração, quem é que sente primeiro? É o corpo da gente. Então essas brigas surdas da gente é uma das que mais envenenam o nosso corpo. É onde vem a maioria das doenças. As doenças não vêm de fora. As doenças vêm de dentro. A medicina ainda está longe, a ciência humana, de assumir isso e parar de estar sempre achando culpado. Ninguém teve a Covid porque veio de fora, porque a pessoa já estava contaminada. Aí basta as épocas que as coisas surgem, ele não passa pela prova. É que nem frio e calor. Se você está preparado para o frio, você vence o inverno numa cor. Agora não se preparou, a história da cigarra é formiga. Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma. Porque ter remorso, eu acho que já é uma coisa boa. Porque pelo menos eu já estou reconhecendo agora o mal feito. Porque na espiritualidade o umbral está cheio de gente com remorso. E o pior é essa gente que não acredita em reencarnação. Porque eles vão pensar assim, não, eu estou no inferno. E agora não vou sair. Então eles vão sofrer muito, muito mais ainda. Agora, o fato de nós ser espírita não quer dizer que nós estamos no inferno. Nós só vamos saber onde é que nós estamos. Mas vamos passar pela mesma situação dos outros. Dissipaste antigos desafetos e aversões, superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência. Esse dia uma amiga minha falou assim, ó, quando me separei do meu marido, pai dos meus filhos, eu passei anos querendo que ele morresse. Claro, foi a fase onde ela mais viveu doente, onde era necessária para os filhos, já que tinham separado. Mas ela venceu. Então ela disse assim, hoje eu me dou melhor com ele do que eu me dava quando eu estava vivendo junto. Então, ela venceu isso. Mas primeiro teve que passar por aquela situação. E hoje, que as pessoas estão descartáveis, que as pessoas usam e abusam e jogam fora, também, assim como nós descartamos outros, os outros descartam nós. E aí está cheio de gente desiludida com o ser humano. Mas e a minha parte eu faço? Eu não acho da mesma maneira. Porque essa lapsos crônicos de desatenção e negligência. A gente é muito society ainda. E o society é falso. No meio society, tudo nós somos falsos. Ai, que vestido lindo que está. Aí vai para outra, parece uma puxa, o que será que fez? E o homem faz a mesma coisa. Chega o amigo ali com Mercedes. Ah, elogio, amigo, parabéns por esse Mercedes que você comprou. Aí quando chega para o outro assim, para ficar devendo, eu podia comprar também. Porque ele quer dizer que o outro comprou, mas está devendo mais da metade do valor do carro ainda está devendo.
Então, é esse lado venenoso que ainda está dentro de nós. E porque 2 amigos meus já me deram um puxão de orelha de forte. Uma vez foi lá no Albardão, no ponto do livro. E outro dia foi lá em Garopaba. Porque lá em Garopaba eu vou também todo mês. Então a gente lá conhece todo mundo. Aí lá em Garopaba, eu cheguei lá e o presidente do Espírito estava querendo conversar comigo. Mas eu todo avoado, né? Cumprimentava ali, coisa daqui. Aí ele chegou, puxou na minha cabeça assim, Jornal, eu estou falando contigo. Eu posso me ofender por isso? Um amigo é para puxar a orelha mesmo. Não é para só bater, massagear o ego. Porque ele não é amigo, ele está interessado em outras coisas. E outro dia, uma presidente de uma casa também, lá no Albardão. Jornal, estou falando contigo. Claro. E nesse meio society, nós somos bem assim. A gente até conversa com os outros para não dizer que nós estamos sozinhos. Mas é uma coisa falsa, porque todo mundo está ali. Isso já vem desde os tempos dos reinados. Porque aqui todo mundo já foi rainha e rei, né? Só que hoje é que está nessa situação. E como é que eram as nobrezas? Uma mais falsa que a outra. E hoje as pessoas revelam tudo como era. Palácio de Versalhes, né? E também não tive por lá. Lá se comeram. É onde aconteceu aquelas coisas entre os calvinistas e os católicos, né, que se mataram. Porque lá mesmo, dentro do palácio, começou a perseguição de quem era calvinista e quem era católico. Quer dizer, não respeita, que nem hoje. Está cheio de gente aí que não respeita a opinião do outro. Como se o outro tivesse que ser igual a ele. Estudas mais profundamente a doutrina que professas. Porque, gente, se nós somos espíritas para assistir palestra, então vamos fazer uma análise. O tempo que nós estudamos, ou que estudamos ainda, para quem não estuda mais, cada dia tinha quantas aulas? No mínimo. No mínimo 4, não era? No mínimo 4 aulas por turno. E geralmente com professores diferentes. O Espiritismo, que é muito mais amplo, que nós teríamos que estudar muito mais do que essas matérias que a gente tira diploma. Onde é que estão as aulas da gente? Uma vez por semana eu vou assistir uma palestra. Uma aula. Com uma pessoa, e ainda eu posso escolher o professor. Não gosto, não vou. Ah, hoje é fulano. Não. Então falha, porque não tem chamada, não tem presença. Na escola tinha que marcar presença. Então, por quê? Porque nós ainda não sabemos usar direito o nosso livre-arbítrio. Parece que a gente tem que ser mandado, tem que ter regulamento e tudo para daí a gente ter que seguir. E ainda seguir de má vontade. Porque eu queria era gasgar a aula, que nem nós fazíamos no tempo da aula. Entendes melhor a função da dor? Todo mundo aqui na Terra sofre. Não interessa se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é criança, se é adulto. Todo mundo sofre. E eu procuro entender esse sofrimento para pelo menos sofrer menos. Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Quando eu vejo uma pessoa precisando, eu tenho mais abnegação para ajudar aquela pessoa? Ou eu saio correndo já na frente? Começando pela família.
o dia que eu fico doente, não vem ninguém. Lá no Abadão tinha um rapaz que trabalhava lá. Aí volta e meia ele falou, você conhece fulano? Conheço. Está lá no regional. Era parente dele. E tu não vai visitar? Eu não. Mas eu vou visitar alguém no hospital. Um dia ele caiu no regional. Aí o dia que ele voltou assim, tudo de cabeça baixa. O que houve? Você não saiu? Você não sarou? Você acredita que ninguém foi me visitar? Ué, e você ia visitar alguém? Tens orado realmente? Minha comunicação com Deus é real? Ou é só pedir, pedir, pedir? Eu estou sempre pedindo. Eu sou um pedinte. Quando é que eu vou começar a agradecer? Aliás, eu já devia acordar agradecendo. Pelo menos acordou do lado de cá. Deus vai te dar mais um tempo. Teus ideais evoluíram. Porque assim, nós temos aspirações, desejos. Ideais é quando a gente quer melhorar o futuro da gente, as coisas, mas a gente inclui outras pessoas. Isso é ideal. Para coisas boas, não para coisas ruins. Então, por exemplo, geralmente a mãe, a mulher, quando ela pensa em melhorar, ela pensa nos filhos. Mas que dificilmente você consegue, tanto os teus filhos como netos e assim por diante. Quer dizer, isso aí para a mulher continua. Por causa do instinto materno. Mas muitas vezes para os homens não. Porque às vezes o ideal não está nem nos filhos, que dirá nos netos. Porque ele não tem um instinto. Ele tem que criar essas virtudes. Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Fé raciocinada, não é a fé cega. Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadas. Eu abençoo as pessoas, vai com Deus. Uma vez o Chico conta que ele estava entrando no ônibus para ir para o emprego. Chega uma mulher que ia falar com ele. E ele já estava com o pé para subir, não vai para andar. O irmão disse assim, Chico, pega o próximo ônibus. Aí ele atendeu a mulher. Depois que a mulher foi embora, o irmão falou assim, Chico, agora olha para trás. Olha quanta coisa boa aquela mulher está te mandando. De agradecimento, porque ela se sentiu bem e tudo. Se você não fizesse, ela estava te mandando outras coisas. Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses 3 últimos anos? As dores do corpo justificam o nosso mau humor. Isso é para nós que estamos velhos. O corpo está velho. Dor aqui, dor ali, dor lá. E aí? Isso justifica meu mau humor? Porque se eu já era mal-humorado quando as dores não estavam, quem tirar agora? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Não é com a grana.
Se não está bem, é porque eu não plantei bem. Eu plantei coisa ruim, estou colhendo coisa ruim. Então, são dicas para nós se alertar. Está ruim? Vamos fazer no catolicismo, os padres me diziam assim, faz um exame de consciência. Porque muitas vezes nós queríamos complicar, porque isso é pecado, porque aquilo não é. E aí ficava questionando o padre. Mas isso não é pecado. Você sabe se é pecado ou não é. Consulta a tua consciência. E nós era criança. E ali estava, nós sabíamos, mas nós queríamos enganar. Queria driblar. Queria que o padre dissesse, não, você pode absolver. Não te iludas. Um dia que você foi, é mais uma cota de responsabilidade. Mais um passo rumo à vida espiritual. Mais uma oportunidade valorizada ou perdida. O dia de hoje foi perdido? É mais um dia perdido? Isso que nós temos que pensar. A Santo Agostinho fazia uma análise do dia. O que eu tenho que melhorar? Interroga